Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que acontece recorrente na nossa vida, né? Na nossa vida como cristãos. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, quem puder abrir, no livro de Mateus. De Mateus, no capítulo 14. A gente vai ler a partir do versículo 22. A gente vai falar um pouquinho sobre a história que a gente já conhece, né? Uma história bem conhecida. E a história fala um pouquinho sobre quando Jesus andou sobre o mar. É uma história bem bonita mesmo, a gente pode tirar várias lições e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto específico. E a partir do versículo 22, em negrito em cima fala, né? Jesus anda por sobre o mar. E a partir do versículo 22, a gente já começa lendo, já fala assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. A gente tem que entender um pouquinho sobre por que, né, que nesse momento é que Jesus pediu para os discípulos saírem e tentar passar para o outro lado do mar, enquanto Jesus estava despedindo as multidões. E aí, no versículo 23, diz assim, olha, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. A gente tem que entender um pouquinho esse contexto. Porque antes, nos versículos anteriores, vai falar sobre a multiplicação de pães e peixes, que é quando Jesus estava lá com aquela grande multidão de 5.000 homens, só contando os homens, fora mulheres e crianças. E aí Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para toda aquela multidão. E naquele momento, o povo ficou, como é que eu posso dizer? O povo ficou espantado com tudo aquilo. E naquele momento, o povo queria já coroar Jesus como o rei deles, né? Porque Jesus podia fazer milagres, podia multiplicar as coisas, podia curar, podia fazer milagres, então eles queriam um rei que pudesse fazer tudo aquilo para eles. E aí, naquele momento, eles já queriam coroar Jesus ali como rei deles. Só que a gente sabe qual era a verdadeira missão de Jesus aqui nessa terra. Ele não era para ser coroado naquele momento. Tudo aquilo ali, a gente pode dizer que seria um engano de Satanás no coração das pessoas. Porque Satanás sabia qual era a missão de Jesus aqui nessa terra, que era nos salvar através do sacrifício dele. Só que o povo já queria coroar Jesus como rei ali naquele momento. E, além disso, os discípulos também foram nesse mesmo caminho, junto com todo mundo. Os discípulos também queriam coroar Jesus naquele momento como rei. Os discípulos ainda não entendiam qual era, na verdade, a missão de Jesus ali. Andavam com ele, Jesus já tinha explicado, mas os discípulos ainda não tinham entendido verdadeiramente qual era a missão dele. E aí Jesus chamou os discípulos, pediu para eles entrarem no barco e saírem, porque Jesus ia orar. No Espírito de Profecia, fala bem claro que naquele momento que Jesus subiu ao monte, que nós lemos no versículo 23, que Jesus subiu ao monte para orar, ele foi orar pelo povo e também pelos discípulos. Ele não estava pedindo outra coisa. Ele estava orando pelos discípulos e pelo povo, porque naquele momento Satanás estava colocando discórdia no coração, estava cegando as pessoas naquele momento, inclusive os discípulos. Jesus sabia que depois de tudo aquilo, Jesus já sabia que a hora dele estava chegando, que os discípulos iriam passar por situações de tentação mesmo, de provação reais, e aí Jesus estava orando por eles, porque Jesus sabia que se eles não estivessem firmes na palavra, eles iriam cair. E aí a gente vai continuar lendo, versículo 24, vai dizer assim, ó, entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Naquele momento ali, Jesus sabia que os discípulos iriam passar por aquilo, né? Da tempestade. E aí Jesus mesmo assim mandou eles. Falou, vão e atravessa que depois eu encontro com vocês. Só que eu fico pensando o seguinte, naquele momento ali, Jesus estava se despedindo das multidões, né? E aí os discípulos estavam
como eu falei, estavam indo naquela mesma situação da multidão, querendo curar Jesus, mas eles acabaram ficando cegos. Porque eu penso o seguinte, se Jesus mandou eles irem para o outro lado e estava despedindo as multidões, como que Jesus ia se encontrar com eles no meio do mar? Né? Já é uma situação para a gente pensar. Como é que Jesus ia se encontrar com eles no meio do mar? Porque eles estavam de barco, Jesus, né? Só que naquele momento os discípulos estavam cegos, não conseguiam enxergar claramente a situação. E aí Jesus mandou eles irem, e na quarta vigília da noite, para a gente ter uma noção, a quarta vigília da noite é a partir das 3 da manhã. Então Jesus passou praticamente a noite toda orando ali, falando com Deus. E na quarta vigília da noite, que é a partir das 3 horas da manhã até amanhecer o dia, Jesus foi se encontrar com eles. E naquele momento que os discípulos estavam lá no mar, estava vindo toda aquela tempestade, e eles ainda estavam com aquele pensamento de desilusão, né? Por quererem curar Jesus ali e tudo mais, como eu comentei, veio toda aquela tempestade, veio toda aquela situação que eles poderiam perder a vida ali. E aí Jesus aparece andando sobre as águas, né? É uma coisa assim que a gente passa despercebida, uma história que a gente já ouviu, já leu e tudo mais. Mas, cara, Jesus andando sobre as águas é como é que eu posso dizer, uma situação muito incrível ali que aconteceu, porque nem ninguém tinha visto aquilo antes e nada poderia acontecer daquela mesma situação depois. E aí aconteceu, Jesus vindo andando sobre as águas e os discípulos ali com medo de morrerem no meio de uma tempestade, eles viram Jesus andando sobre as águas. E aí, a partir do versículo 26, a gente continua lendo, diz assim, olha: "E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Através dessa leitura, a gente consegue perceber muitas coisas. Como eu falei para vocês, naquele momento, quando Jesus estava lá com a multidão, estava acontecendo todo aquele alvoroço, porque a multidão já queria curar Jesus, e os discípulos também, só que não era a missão dele. Ou seja, eles estavam cegos. E isso acontece muito com a gente hoje também. Às vezes, Jesus tem um plano para a nossa vida. Às vezes não, Deus tem um plano para a nossa vida. Só que o que acontece com a gente? A gente acaba ficando maravilhado com as coisas que o mundo oferece, né? Com portas que se abrem para a gente, que Satanás abre para a gente, e a gente acaba achando que aquele momento, aquela situação ali que está acontecendo, é o melhor para a gente fazer, né? A gente acaba ficando cego com tudo que está acontecendo, porque a gente não sabe quais são os planos de Deus, a gente não sabe o que Deus tem preparado para a gente. E a gente vai descobrindo ao longo da nossa vida, ao longo do nosso caminho aqui. E às vezes Satanás ele vai colocando situações na nossa frente para que a gente fique maravilhado, achando que é Deus agindo, achando que a gente está no caminho certo, só que a gente não está. Essa é a primeira lição que a gente tem que tirar. Que a gente tem que orar a Deus, pedindo sabedoria e que Ele possa abrir nossos olhos para que a gente possa reconhecer qual é o verdadeiro objetivo dele para a nossa vida. Porque às vezes a gente acaba trilhando o caminho, achando que a gente está indo no caminho certo, e a gente acaba tropeçando porque a gente está indo pelo caminho errado. O que acontece com a gente? A gente fica cego aqui nesse mundo, né? O pecado cega a gente, as maravilhas desse mundo acabam cegando a gente, e a gente fica cego para o que está acontecendo. E naquele momento os discípulos estavam cegos. Eles estavam cegos, achando que era uma coisa, mas era outra. E aí Jesus fez o quê? Mandou eles entrarem no barco e mandou eles irem para o meio do mar. Jesus sabia que eles iam passar pelaquela tempestade? Sabia. E foi justamente por isso que Jesus mandou eles entrarem no barco e sair. E às vezes, irmãos,
Uma outra lição que a gente pode tirar é que na nossa vida aqui como cristãos, para que a gente possa aprender, Jesus muitas vezes vai nos colocar dentro de um barco e nos mandar para o meio da tempestade, porque Ele quer que a gente aprenda alguma coisa. Naquele momento, os discípulos não sabiam verdadeiramente, ainda não tinham reconhecido verdadeiramente qual era a missão de Jesus aqui nessa terra. E às vezes a gente não está também reconhecendo qual é o objetivo de Deus para a nossa vida. E é por isso que às vezes Deus ele vai nos colocar dentro de um barco e nos mandar para o meio da tempestade, para que a gente possa aprender, para que a gente possa aprender a confiar e ter fé nele para reconhecer quais são os objetivos dele para a nossa vida. E aí, naquele momento, os discípulos estavam à beira da morte ali, achando que tudo tinha acabado. Jesus vem e anda sobre as águas, mostrando para eles que ele é o Salvador. E aí, Jesus tinha acabado de realizar um milagre ali, foi a multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos ainda não acreditaram verdadeiramente nele. Só que depois, no meio daquela tempestade ali, Jesus realizou outro milagre, que é andar sobre as águas. E aí Pedro faz o quê? Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá até aí, que eu vou. E aí Jesus falou, então vem. E aí no momento que Pedro desceu, ele dá alguns passos ali, e aí o espírito de profecia fala que ele acaba desviando o olhar dele, olhando para trás, olhando para os discípulos que ficaram lá dentro do barco com medo. E aí no momento que ele olha para os discípulos, é o momento que ele cai, que ele afunda. E aí, no meio de toda essa aprendizagem que Jesus quer, desse aprendizado que Jesus quer passar para os discípulos, Pedro acaba afundando no meio do mar, mesmo ele vendo Jesus realizando um milagre ali. E aí o que acontece? Isso acontece muito com a gente também. Às vezes a gente está vendo o milagre de Deus na nossa vida, a gente está vendo Jesus realizar as obras dele na nossa vida, mas a gente acaba duvidando. A dúvida acaba chegando dentro do nosso coração. E aí a gente acaba afundando. Não tem outra escolha, não tem outro caminho. A gente afunda mesmo. Porque Jesus está lá, realizando os milagres, nos mostrando que Ele está ao nosso lado, que Ele está ali para nos salvar. E a gente acaba fazendo o quê? Duvidando, né? Porque nós somos pecadores, nós somos seres humanos, a gente duvida. Mas isso não deveria acontecer com a gente, porque a gente está vendo os milagres ali, a gente vê tudo que Jesus já realizou, realiza e ainda vai realizar, e a gente acaba duvidando, né? Jesus só falou para Pedro, vem. E aí Pedro desceu, andou um pouquinho e quando ele olhou para trás, ele acabou afundando. E é isso que acontece com a gente. Às vezes a gente está ali no meio do milagre, vendo Jesus realizar os milagres dele na nossa vida, e aí no momento que a gente pisa na água, a gente acaba olhando para trás, vendo tudo que ficou lá, tudo que está acontecendo, e aí a gente acaba afundando. Porque às vezes a gente está no meio de uma tempestade, a gente está no meio de provações, no meio de situações que a gente acha que não tem mais saída, né? Às vezes a gente está trilhando um caminho e parece que ele não vai ter fim. Parece que é só buraco, parece que é só pedra, parece que é só dificuldade. Tem momento na nossa vida que parece que é só dificuldade. E aí Jesus aparece na nossa vida, na nossa frente, com luz, andando sobre as águas, a gente vendo o milagre na nossa frente e a gente acaba duvidando. Porque esse, hoje, é o nosso maior erro, é a dúvida. Satanás, ele, no mundo hoje, no meio dos cristãos, ele tem implantado a dúvida no coração de todo mundo, para que a gente não confie em Jesus. Esse é o principal objetivo dele hoje, é colocar dúvida no coração das pessoas, para que elas acabem esquecendo que Jesus pode realizar os milagres. Porque a partir do momento que a gente está com dúvida, a gente está em cima do muro, né? Existem apenas dois caminhos, que é ou é Jesus ou é Satanás. E a partir do momento que a gente está com dúvida, a gente está em cima do muro. E a partir do momento que a gente está em cima do muro, a gente já escolheu um lado, que é o lado de Satanás. Então hoje, ele coloca dúvida no nosso coração, dúvida no coração, dos cristãos, para que a gente duvide realmente do poder de Deus. É o que aconteceu. Naquele momento de dúvida de Pedro, ele acabou afundando.
Só que ele fez o seguinte, ele pediu o socorro de Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia resgatar ele. E Jesus foi lá, pegou as mãos de Pedro, e a partir do momento que eles pisaram no barco, toda aquela tempestade cessou. E aí isso pode acontecer na nossa vida hoje. Como eu comentei com vocês, existem momentos que a gente possa estar passando no meio de uma tempestade, achando que não vai ter saída, que aquela tempestade nunca vai ter fim, que é só problema, que é só dificuldade, que nunca vai acabar. Só que a partir do momento que a gente estende nossas mãos e pede a presença de Deus na nossa vida, toda tempestade vai cessar. Jesus ele fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, hoje, o que acontece na nossa vida? A dúvida acaba nos afundando, a dúvida acaba nos deixando longe de Cristo, mas tem uma saída. Assim como Pedro teve salvação naquele momento que ele afundou no mar, a gente pode ter salvação também no momento que a gente está lá no meio da tempestade. Basta o quê? Basta a gente buscar a Jesus. Porque em toda a Bíblia, Jesus convida as pessoas a irem até Ele. Ele fala, vinde a mim, vinde a razoemos. Em toda a Bíblia a gente vê Jesus convidando, chamando para que a gente possa ir até Ele. Porque é isso que a gente tem que fazer. Jesus está aí de braços abertos. Basta a gente buscar a presença dele na nossa vida. E como eu falei para vocês, a gente pode estar passando por uma grande tempestade no meio de provações, de problemas, de situações que acabam criando dúvida na nossa vida, mas basta a gente fazer uma coisa, que é estender as nossas mãos e pedir a presença de Deus na nossa vida. E através disso, a partir do momento que Jesus pisar no nosso barco, toda aquela tempestade vai cessar. E aí, naquele momento que Jesus pisa no barco, o que acontece? Os discípulos se ajoelham e falam assim: verdadeiramente és filho de Deus. Isso pode acontecer na nossa vida hoje. Basta, como eu falei para vocês, basta a gente estender nossas mãos e clamar a presença de Deus na nossa vida. E através disso, a partir do momento que Jesus entrar na nossa vida, pisar no nosso barco, toda tempestade que tiver por fora vai cessar. Mas basta uma coisa, a gente ir até Ele. Porque Deus, sem a gente, Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, nós não somos nada. E é por isso que a cada dia a gente tem que estar buscando a presença dele na nossa vida. E através disso a gente vai conseguir atravessar esse mar. Naquele momento os discípulos estavam tentando atravessar o mar e hoje também nós estamos tentando atravessar o mar, que é essa vida aqui na Terra que a gente está tentando levar. Mas com a presença de Jesus Cristo na nossa vida, a gente vai conseguir vencer, porque com Ele nós somos fortes e a gente pode mover montanhas. Então hoje, queridos irmãos, eu convido todos vocês para que vocês possam convidar, possam clamar Jesus, para que Ele possa entrar na sua vida, na minha vida. A cada dia a gente possa estar um pouquinho mais perto dEle, clamando, orando, pedindo, para que Ele possa pisar no nosso barco, para que Ele possa entrar no nosso barco e através da presença dEle na nossa vida, a gente consiga vencer todas as batalhas que vierem no nosso caminho. Vai ter momentos que a gente vai cair, vai ter momentos que a gente vai cair, porque nós somos seres humanos. Mas a partir do momento que Jesus estiver dentro do nosso barco, viajando com nós aqui nessa terra, a gente vai conseguir vencer essa guerra e no final vai ser quando nós vamos entrar no reino dos céus. E um dia, irmãos, eu quero encontrar todos vocês lá. A gente está se vendo aqui agora de modo remoto, né? Todo mundo nas suas casas, está se vendo aqui no celular, mas um dia eu quero encontrar todos os irmãos lá no céu. E para isso, para a gente conseguir vencer essa guerra aqui nesse mundo, a gente vai ter que pedir a presença de Deus na nossa vida. Então, irmãos, aqui na Comportagem, todas as pessoas que a gente visita, a gente marca um encontro com elas no céu. E a gente marca um encontro, sei lá, embaixo de uma árvore, de manga, de uva, enfim. E um dia eu quero encontrar
cada um de vocês lá no céu. E eu convido hoje, irmãos, para que a cada dia você possa estar se preparando, pedindo a presença de Deus na sua vida, para que você possa estar lá no céu. O irmão acabou de mandar mensagem aqui dizendo que está marcado o jantar lá no céu, então está marcado o nosso encontro lá no céu, irmãos. Mas para que a gente possa estar um dia lá, a gente precisa estar se preparando. A gente precisa da presença de Jesus Cristo na nossa vida a cada dia, para que a gente possa conseguir vencer essas batalhas que hoje a gente enfrenta. Todo dia aqui nessa terra é uma batalha diferente. Todo dia aqui nessa terra, Satanás vai colocar alguma coisa no nosso caminho para que a gente duvide, para que a gente caia, para que a gente afunda. Mas como eu falei para vocês, a partir do momento que a gente pedir a presença de Deus na nossa vida, a gente vai conseguir vencer. A gente vai conseguir trilhar esse caminho e um dia nós vamos estar reunidos, todos nós lá no céu. E eu quero encontrar todos vocês um dia lá. E é a primeira vez que eu estou vendo vocês, mas se a gente não se vê mais aqui nessa terra, eu quero que nós possamos nos ver lá no céu um dia. Eu quero encontrar todos vocês lá reunidos para que a gente possa passar a eternidade toda adorando Jesus. Amém, irmãos? Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, estamos aqui reunidos entre irmãos, cada um em uma parte diferente do nosso país, mas com um único objetivo, que é te buscar. Nesse momento, a gente entrega a nossa vida nas tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa proteger. E, Senhor, nós pedimos forças, porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores, a gente cai, a gente falha, e a gente às vezes acaba perdendo algumas batalhas aqui nessa terra. Mas a gente pede a tua presença na nossa vida, a gente pede a tua luz, a gente pede que o Senhor possa entrar no nosso barco, para que a gente consiga vencer essa guerra, para que a gente consiga passar por todas as provações que Satanás coloca na nossa vida, para que um dia a gente possa estar reunido no céu, louvando e adorando o teu santo nome. Eu não sei quais são as dificuldades dos irmãos que estão aqui hoje. O Senhor conhece. Então, eu peço que o Senhor possa estar realizando obras conforme a tua vontade. Porque o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada dificuldade, cada luta, cada dor que os teus filhos enfrentam. Então, eu peço que de forma especial o Senhor possa realizar a tua vontade na nossa vida hoje, para que a gente consiga vencer e para que um dia a gente consiga estar no céu reunido contigo. A gente pede perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos e necessitamos da tua graça. Proteja cada um de nós, cada família aqui representada, cada igreja aqui representada, para que a cada dia, Senhor, a gente possa estar um pouquinho mais perto de ti. É isso que a gente pede, é isso que a gente agradece, em nome de Jesus. Amém.